Olá, queridos amigos do canal A Batalha do Armagedon, muito obrigado a todos vocês por estarem aqui no nosso canal, assistindo mais um vídeo que nós estamos aqui postando para vocês. Eu falei com vocês, eu prometi que eu iria postar os estudos bíblicos, são 13 estudos no total, e hoje nós vamos ingressar então no nosso segundo estudo. O tema de hoje é muito importante, a origem do mal. Então hoje nós vamos estudar, nós vamos entender como que o mal se originou. Será que foi Deus que criou o mal? Será que algum ser, alguma criatura se rebelou contra Deus? Como que o mal, o pecado veio parar no planeta Terra? Enfim, essas questões nós vamos dar hoje nesse vídeo e eu prometo para vocês que vai ser muito bom o nosso estudo de hoje, tá bom? A exemplo do nosso primeiro vídeo, do outro vídeo que nós gravamos, como estudar a Bíblia, tá ok? Hoje nós vamos estudar então sobre a origem do mal, todos os passos, processos que são acarretados aí nesse estudo, nós vamos destrinchar aqui para vocês hoje com esse estudo, beleza? Olha, vamos lá então, eu quero começar com vocês aqui com o texto da Ellen White. Eu sei que algumas pessoas criticam a Igreja Adventista do Sétimo Dia por nós crermos, né, no dom profético da Ellen White, mas o nosso objetivo aqui é provar para vocês as nossas doutrinas e crenças, todas usando a Bíblia. Mas por que eu estou colocando esse texto da Ellen White aqui? Até mesmo para você se familiarizar com ela. Porque se você que está acompanhando o nosso estudo pela primeira vez, nunca ouviu falar de Ellen White, de repente você já teve uma visão equivocada ou uma ideia pejorativa em respeito a Ellen White, seu ministério, devido a algumas questões que são comentadas em relação a ela aí na internet. Mas eu vou colocar aqui para vocês alguns textos durante alguns estudos, lembrando que eu vou explicar melhor sobre o dom profético da Ellen White lá nos dons espirituais, nosso estudo que nós vamos fazer, que é o número 12. E aí sim, lá eu vou destrinchar um pouco mais sobre a Ellen White, sobre o seu ministério, né? Mas ao longo dos estudos eu vou estar colocando aqui alguns textos para você ver que o que ela escreve está em total consonância com o que a Bíblia ensina, né? Olha só, eu quero colocar aqui para vocês, um texto dela está no livro Grande Conflito, na página 493, vou colocar aí na tela para você. E ela diz aqui o seguinte, ó: o pecado é um intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a que é dada na palavra de Deus. Quebrantamento de lei. Aqui ela está citando o texto de 1 João, capítulo 3, verso 4. Se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe na sua casa. 1 João, capítulo 3, verso 4, é um texto muito forte, né? Que diz assim, que todo aquele que pratica pecado transgride a lei, porque de fato pecado é a transgressão da lei. Então ela está citando esse texto aqui, né? Então a definição de pecado, de acordo com a Bíblia, e a Ellen White está aqui fazendo, né, reiterando a ideia de que é quebrantamento de lei, ou seja, transgressão da lei, né? É o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Bom, esse texto eu achei muito interessante, a Ellen White dizer isso aqui, porque nós não podemos explicar o pecado. Se a gente explicar o pecado ou dar desculpas para o pecado, e aí nós vamos estar isentando, no caso, o originador do mal, que é Lúcifer, Satanás, que é um anjo que Deus criou, e ele, infelizmente, se rebelou contra o governo de Deus. Nós vamos estudar isso aqui hoje, tá ok? Fique tranquilo que nós vamos estudar aqui todos os textos, nós vamos entender como foi esse processo aí de degeneração desse anjo, desse ser criado, beleza? Eu gostaria de ler também um outro texto com você, que está aqui em Deuteronômio 29, verso 29. E aqui diz assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Esse texto aqui de Deuteronômio capítulo 29, verso 29, ele diz uma coisa interessante. Tem coisas que estão reveladas por Deus. Há coisas que ainda não estão reveladas por Deus. Mas Deus, ele promete na sua palavra, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Você quer ler esse texto? Eu vou ler com você aqui, 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Ele diz, o próprio Deus, disse que vai chegar um momento da história que ele vai revelar todas as coisas que estão ocultas. Aqui, olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui, então, em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, a qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também se manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, com esse texto, que vai chegar o momento que Deus vai revelar todas as coisas que estão ocultas. Mas Deuteronômio capítulo 29, verso 29, disse que tem coisas que estão reveladas por Deus e outras não, né? E as que não estão reveladas, Deus vai nos revelar
então, no momento certo. Isso lá no período do milênio, nós vamos dar aqui também esse estudo, tá ok? Nós vamos fazer esse estudo aqui do período do milênio, onde os salvos vão ficar no céu, analisando o caso dos perdidos, o caso de Satanás, como Deus lidou com o pecado, enfim, todas essas questões Deus vai explicar para nós quando nós estivermos lá no céu no período do milênio, beleza? Mas deixa esse assunto para um outro estudo, deixa que depois nós vamos trabalhar esse tema. Mas o que nós precisamos saber sobre a origem do mal, sobre a entrada do pecado, isso já é suficiente. Nós não temos todas as respostas, é claro, para esse questionamento, né? Como que um ser desse foi transgredir contra a lei de Deus, ele ficou descontente com a sua posição no céu, e então ele foi o originador do mal. Não dá para a gente explicar todos os detalhes agora, mas o que a Bíblia nos revelou é suficiente para nós entendermos como Deus está lidando com o pecado, por que o pecado entrou aqui no planeta Terra, né? Por que algumas pessoas ainda criticam Deus, mas Deus está demorando a aliviar o sofrimento das pessoas e tal. Fiquem tranquilos que tudo que a Bíblia revelou para nós, nós vamos entender que Deus, ele tomou a decisão correta, a decisão certa de não destruir o mal já de imediato quando Satanás se rebelou logo lá no céu, beleza? Olha, eu criei um texto aqui para você, vou projetar na tela aí para você, ó. Eu sempre crio um texto, né? Lembrando que o nosso estudo é assim, ó, vai ter a pergunta, vai ter a resposta bíblica e logo em seguida vai ter um comentário. Por quê? Porque esse estudo, ele pode ser para você que já dá estudo e está querendo aprender a melhorar cada vez mais, né? E pode ser para você também que nunca deu estudo e está começando do zero, ou pode ser para você que está encaminhando esse estudo para um amigo que nunca ouviu falar na Bíblia, que ainda não recebeu o estudo bíblico, e através desses vídeos essa pessoa vai ser evangelizada, beleza? Então vamos lá, ó. E eu também criei esse texto aqui de início. Não há como negar que o nosso mundo vai de mal a pior. As cenas que se vê são lamentáveis e arrepiantes. O cenário político, social e religioso estão cada vez mais degradantes e a culpa disso tudo foi de um intruso chamado pecado. Os efeitos da batalha entre o bem e o mal se tornam evidentes à medida que aumenta a iniquidade e o amor das pessoas vão cada vez mais se desfalecendo. Isso Jesus disse, né, lá em Mateus capítulo 24, verso 12. Embora o surgimento do pecado seja inexplicável e injustificável, que é aquilo que a Ellen White disse, né, naquele texto que você leu agora há pouco, o que podemos dizer é que o conflito se originou, por mais difícil que possa parecer, em um ambiente perfeito, o céu. E isso nós vamos ver aqui durante o nosso estudo. Um anjo designado como querubim, dotado de liberdade de escolha, acabou se corrompendo e o seu descontentamento e deslealdade culminou em um conflito inicial no céu e posteriormente se desenrolou na terra. Nesse estudo, analisaremos todos os detalhes dessa grande controvérsia e veremos que esse mundo se tornou o grande palco do conflito universal. Esse texto que nós acabamos de ler, ele realmente nos deixa um pouco triste, mas ao mesmo tempo nos traz um conforto. Por quê? O mal tem seus dias contados. Jesus Cristo em breve vai voltar nas nuvens do céu e ele vai resgatar o povo, o seu povo que está aqui na terra, e todo o mal vai ser aniquilado, né? Então no futuro nós vamos estar num planeta renovado, numa nova terra, enfim, onde não mais o mal vai reinar, onde as pessoas não vão mais sofrer. Mas, por enquanto, que nós estamos aqui ainda nesse conflito, nós precisamos estudar e nós precisamos de nos preparar para estar do lado certo, do lado correto, para alcançarmos, então, a salvação. Bom, então Satanás, como você viu aqui, foi um anjo querubim, que ele ficou assim, descontente com o seu cargo no céu, ele queria ser igual a Deus. Nós vamos ler aqui alguns textos. E o primeiro deles, que eu queria ler com você, para a gente tentar entender essa lógica desse conflito que aconteceu no céu, é o que está aqui em Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9. Então a pergunta está aí, ó. Em qual local do universo iniciou o pecado? Bom, vamos ver, né? O texto de Apocalipse, capítulo 12, do verso 7 até o verso 9, ele traz para nós uma informação interessante que nos dá aí as respostas que nós precisamos para entender o início da origem desse conflito. Ó. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, esse texto de Apocalipse, capítulo 12, versos 7 a 9, ele nos dá algumas referências interessantes aqui. Olha, eu vou me delongar um pouco mais nessa parte do nosso estudo. Por quê?
que nós precisamos de entender quem é esse arcanjo Miguel aqui. Porque aqui a Bíblia está dizendo que houve uma guerra no céu. E a palavra guerra aqui no céu, ela vem do... eu expliquei para você, né, que no último estudo, no primeiro estudo, que o Novo Testamento foi escrito no idioma grego. Então, essa palavra guerra, ela vem do idioma grego, que significa polemos. Então, a palavra polemos no grego deu origem à palavra polêmica no idioma português. Então, houve uma guerra no céu, no sentido de haver uma polêmica no céu. Então, ou seja, uma polêmica em torno de que assunto? Deus, ele é um ser supremo, ele é o criador de todas as coisas, mas Satanás ele tinha uma função muito importante no céu. Nós vamos ler um outro texto aqui daqui a pouco. E ele então ele começou a descontentar com essa posição que Deus havia dado para ele. Ele começou a ter inveja de Jesus, devido ao cargo de Jesus. Então nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos que Jesus é o arcanjo Miguel, que está aqui em Apocalipse 12, versos 7 a 9. Tá ok? Então, devido a Satanás ter inveja de Jesus, porque Jesus ele era chamado nos concílios celestiais com Deus Pai, com o Espírito Santo, a respeito das coisas, né, que só Deus poderia ali falar entre si. Então Satanás ele começou a ter uma certa inveja de Jesus, porque Jesus estava ali como comandante do exército, né, do Senhor, como o arcanjo Miguel. Então Satanás ele começou a ficar com inveja de Jesus, e aí então ele ficou descontente com o seu posicionamento no céu. Ele almejou ser igual a Deus, devido a esse ciúme que ele tinha de Jesus, né? Então aqui está dizendo que houve uma batalha no céu. Essa palavra batalha, essa guerra, né, na verdade, é uma polêmica. Por quê? Porque Satanás ele começou a fazer algumas acusações contra Jesus no céu. Primeiro ele começou a dizer que Jesus não era Deus, né, porque ele estava ali, que ele era um arcanjo, ele vivia no meio dos anjos, né, como arcanjo, então ele não poderia ser Deus. Ele começou a argumentar também que Deus é injusto, né, porque Deus ele tinha estabelecido uma regra no céu que todos os anjos deveriam adorar Jesus, né, e que se Deus é injusto, a lei dele é injusta e a lei não poderia ser guardada. Então, ou seja, o objetivo de Satanás era o quê? Era aniquilar a lei de Deus, né? Era anular a lei de Deus que está no céu. Ele não conseguiu isso no céu, então o objetivo dele é aniquilar a lei de Deus aqui na terra, os mandamentos de Deus, né? Nós vamos estudar um pouco mais sobre isso em um outro estudo também, que nós vamos falar sobre a lei de Deus. Bom, então vamos lá, vamos tentar desmembrar aqui essa ideia, porque nós, Adventistas do Sétimo Dia, cremos que Miguel é o próprio Senhor Jesus. Mas a grande maioria dos protestantes hoje, infelizmente, hoje no século XXI, século XX, século XXI, o protestantismo infelizmente deixou muitos princípios lá dos pioneiros da Reforma Protestante, né, que é o sola escritura, né? Então hoje eles estão na ideia mais do sola imaginação, né? Somente da imaginação, não mais nas escrituras sagradas. E a grande maioria das denominações cristãs hoje não creem, né? E acreditam até que a Igreja Adventista é uma seita, nos chamam de seita, porque nós cremos que Miguel é Jesus. Então, eu sinceramente, eu não vejo lógica para essa questão. Por quê? Porque eu vou apresentar para você aqui alguns questionamentos que são feitos em relação a essa questão de Miguel, e você vai ver que nós, Adventistas do Sétimo Dia, estamos pautados com aquilo que muitos reformadores, pioneiros reformadores lá no passado pensavam. Nós estamos coadunados com as ideias deles, né? De João Calvino, John Wesley, Martim Lutero, enfim, Charles Spurgeon, outros grandes nomes da teologia, pensavam também como nós pensamos, que Miguel é Jesus, tá? E nós vamos trabalhar isso aqui com você. Veja bem, ó, eu vou colocar um texto para você aqui, ó, que está aí na sua tela. É uma resposta agora daquela pergunta que a gente acabou de fazer. A gente leu o texto e agora tem a resposta que eu deixei pronta para você aqui, ó. Veja bem o que diz o texto. Todas as vezes que Jesus está diretamente apresentado em um conflito contra Satanás, ele é chamado de Miguel. Este nome no idioma hebraico possui o significado de uma pergunta. Quem é igual a Deus? Ou quem é como Deus? Cristo, através desse nome pergunta, faz uma afronta a Satanás, cujo objetivo era ser igual a Deus, e só Cristo é igual a Deus por ser apresentado em diversos textos das Escrituras como tendo atributos divinos. Nós vamos ver isso, né, no nosso próximo estudo, que nós vamos falar sobre a Trindade, beleza? O texto de Apocalipse 12, 7 a 9, do verso 7 até o verso 9, também menciona o anjo autor da rebelião como dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. A palavra diabo vem do grego diabolos, que significa acusador. Já a palavra Satanás vem do hebraico satan, que significa adversário. No grande conflito, Satanás é apresentado literalmente como nosso adversário. Outro aspecto importante de se ressaltar é que a Bíblia não declara o nome original deste anjo caído. Somente apresenta a expressão estrela da manhã em Isaías 14, verso 12,
o que mais tarde alguns teólogos passaram a chamá-lo de Lúcifer, que traduzido do idioma latim seria anjo de luz. Beleza? Isso é importante também da gente falar aqui, porque algumas pessoas pensam literalmente, né, que o nome desse anjo é Lúcifer, mas na verdade o que aconteceu? Quando Jerônimo, no quinto século, Jerônimo ele foi um grande teólogo, amando do Papa da época, ele fez a tradução, a primeira tradução da Bíblia do grego e do hebraico para o latim. Essa Bíblia foi chamada de Vulgata Latina. Então ele fez essa primeira tradução. E quando ele chegou no texto de Isaías capítulo 14, verso 12, ele teve uma certa dificuldade ali em traduzir essa passagem. E ele, quando ele se deparou, né, com a expressão filho da alva, estrela da manhã, ele traduziu para o idioma latim Lúcifer, portador de luz. Né? Esse filho da alva, filho da luz, portador de luz. Então, ou seja, ele fez essa tradução e colocou Lúcifer. Mas, na verdade, Lúcifer é a tradução em latim desse termo hebraico, né? Filho da alva e estrela da manhã. Beleza? Portador de luz, aquele que porta luz. Lúcifer. Né? Então, esse é o significado desse... Ficou sendo até um apelido, na verdade. Né? As pessoas pensam que é o nome dele original, mas, na verdade, não é. Foi uma tradução que foi feita de Jerônimo do hebraico para o latim, e aí esse termo, né, ficou aí muito comum aí dentro do meio cristão, dentro do cristianismo, beleza? Como Lúcifer, tá ok? Então essa é uma questão importante que nós temos que dizer para vocês, explicar, né? Alguns argumentos são usados, eu vou colocar aqui para nós aqui na tela, acompanhe comigo aí. Alguns argumentos são usados, né, para dizer que Miguel, ele não pode ser Jesus, tá? Eu vou listar aqui para vocês aqui, ó, um por um. Então os argumentos são esses aqui, ó. Miguel é chamado príncipe e Jesus não pode ser príncipe porque ele é rei. Isso você vai ver realmente nas escrituras. Miguel, ele é chamado como príncipe mesmo. Aqui em Daniel capítulo 10, se você tiver sua Bíblia aí, eu vou projetar esse texto para você também, mas se você tiver sua Bíblia aí, pode conferir na sua casa, tá? É interessante você fazer isso também. Aqui em Daniel capítulo 10, no verso 13, aqui diz assim, ó: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aqui ele estava falando de Ciro, né? Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então aqui chama Miguel de príncipe, tá? E também aqui no verso 21, também faz outra declaração sobre Miguel, ó. Mas eu te declarei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. E aqui, então, Gabriel está falando com Daniel, olha, Miguel também é vosso príncipe. Ele é chamado de um dos primeiros príncipes, aqui no verso 13, e no verso 21, o anjo Gabriel está dizendo para Daniel, olha, Miguel é também o vosso príncipe. Então aqui ele é chamado de príncipe. E algumas pessoas dizem, mas Miguel não pode ser Jesus, porque Jesus é rei e na Bíblia é chamado de príncipe. Essa palavra príncipe aqui é a palavra hebraica sar. Ela é utilizada em diversas vezes no Antigo Testamento e ela aqui foi utilizada para falar de Miguel, que Miguel é o sar, né? Ele é um príncipe. Quem disse que Jesus não é príncipe? Olha aqui, ó, no capítulo 9 de Daniel, você pode ver aí, ó, capítulo 9 de Daniel, no verso 25, eu quero ler com você aqui uma informação interessante que fala a respeito de Jesus, né? Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, no hebraico Mashiach, né? Ao príncipe, Sar, tá vendo aí? 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. No verso 26 agora, depois das 62 semanas, será morto o ungido, o Mashiach, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então aqui no verso 27 fala, né, que ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade dessa semana fará cessar o sacrifício diário. Bom, aqui é o texto messiânico, né, falando de Jesus. E aqui, no verso 25, Jesus é chamado de Mashiach, que é o Messias, e ele também é chamado de Sar, que é príncipe. Então são dois atributos
que são aqui falados a respeito de Jesus. Bom, mas se Miguel não pode ser Jesus, porque lá ele é chamado de Sar, de príncipe, em Daniel capítulo 10, verso 13, e também em Daniel 10, verso 21, então Jesus, aqui nós temos um problema, porque Jesus é chamado de Sar aqui, né, de príncipe também em Daniel capítulo 9, verso 25. Você entende? Então, essa lógica das pessoas acharem, Jesus não pode ser Miguel, porque Miguel é chamado de príncipe, mas Jesus também é chamado de príncipe, porque aqui em Daniel 9, verso 25, ele é chamado de Mashiach, no hebraico, que significa Messias, né, no nosso idioma, Christos. Christos em grego é ungido, né? Então, ou seja, esse termo ungido no hebraico, Mashiach, e Christos no grego é ungido, é a tradução, né, da palavra ungido do nosso idioma. Então, ou seja, Jesus aqui é qualificado como Mashiach e como Sar. É o mesmo atributo que Jesus que é dado a Jesus aqui em Daniel 9, verso 25, é dado a Miguel em Daniel 10, verso 13, Daniel 10, verso 21. E lá em Apocalipse está falando que Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. Todavia não se achou mais espaço para ele no céu. Então Jesus teve que expulsar Satanás do céu com os seus anjos. Né? Depois dessa polêmica que houve no céu, em torno da lei de Deus, em torno da divindade de Jesus, chegou o momento que Jesus e Deus Pai e o Espírito Santo tiveram que expulsar os Satanás e seus anjos do céu. Então o conflito, queridos, é entre criador e criatura. Não é entre criatura e criatura. Né? Miguel não pode ser uma criatura, porque senão o conflito ficaria entre criatura e criatura, ficaria uma coisa muito estranha. Sem contar que em Daniel nós temos 4 blocos proféticos. Daniel capítulo 2 nós temos o primeiro bloco profético, que fala a respeito das profecias ali dos eventos finais, e Jesus, ele é a pedra, aquela pedra que é lançada, que vem do alto e bate no pé da estátua. Aquela pedra simboliza o reino eterno de Jesus, a volta de Jesus, né? Ele vem sem o auxílio de mãos, aquela pedra vem sem o auxílio de mão do céu, é Jesus vindo do céu, né, para então estabelecer o seu reino aqui na terra. Esse é o primeiro bloco profético. O segundo bloco profético de Daniel, que é o Daniel capítulo 7, né, o segundo bloco profético das visões de Daniel, ali nós temos os 4 animais, que são representados os mesmos 4 reinos lá de Daniel capítulo 2, na estátua. E então, aqui Jesus, ele já vem para estabelecer o julgamento, e após o julgamento, o seu eterno reino, seu reinado também. Só que aí Jesus é chamado de Filho do Homem, né, no segundo bloco profético de Daniel. No terceiro bloco profético de Daniel, que está ali incluso as visões que são dadas do capítulo 8 até o capítulo 9, né, esse é o primeiro, na verdade o terceiro bloco profético, que é dado aqui no livro de Daniel. Jesus, ele é agora o príncipe ungido. Então finaliza com Jesus ali sendo o príncipe ungido. E o quarto e último bloco profético de Daniel, que é Daniel 12, de Daniel 10 até o verso 12, esses 3 capítulos aí constituem uma mesma visão. No final dessa profecia, então Miguel chega para estabelecer, para defender os filhos do seu povo e estabelecer o seu reino eterno. Então, olha só que coisa estranha que ficaria, né? No primeiro bloco profético, Jesus é a pedra que vem do céu. No segundo bloco profético, Daniel capítulo 7, Jesus é o Filho do Homem que estabelece seu reino. No terceiro bloco profético, Jesus então é o ungido, o Messias, o príncipe, que vem para poder fazer cessar o sacrifício diário. E no quarto e último bloco profético, então Miguel vem para defender os filhos do teu povo. Ficaria estranho, nos 3 primeiros blocos proféticos, estaria apresentando Jesus, e no quarto, uma criatura. Ficaria muito estranha essa estrutura do livro de Daniel. Então, ou seja, esses 4 blocos proféticos finalizam com Jesus fazendo algo por seu povo. Ali ele vem para estabelecer o seu reino, ele vem para julgar, para estabelecer o seu juízo, ele vem para poder fazer cessar o sacrifício diário, e ele vem para defender o seu povo. E essas são as 4 funções dos 4 blocos proféticos de Jesus no livro de Daniel, tá ok? Uma outra coisa também que as pessoas dizem, tá aqui, eu já coloquei para você, já projetei para você, que Miguel, né, é um anjo, e anjo é criatura, Jesus é criador. Então algumas pessoas não acreditam que Miguel é Jesus pelo fato da Bíblia apresentar ele como um arcanjo ou como um anjo, né? Então o anjo é uma criatura, então infelizmente ele não pode ser, porque Jesus é criador. Gente, isso daí não tem nada a ver, tá? Deixa eu explicar para vocês. A palavra anjo, no grego angelos, significa mensageiro. Jesus, ele é o mensageiro da Trindade, né, de Deus para a humanidade. Então, nesse sentido, Jesus, ele tem várias aparições lá no Antigo Testamento. Nós chamamos isso de cristofania ou teofania, né? São as várias aparições de Jesus e de Deus lá no Antigo Testamento. Deus pode se manifestar da forma como ele quiser,
né? A gente já viu lá no Antigo Testamento Deus se manifestando através de uma sarça, e Deus por acaso é uma sarça de fogo? Não é. Né? A gente viu Deus se manifestando através de uma brisa, de um vento, né? De uma brisa suave para Elias. A gente viu Deus se manifestando através de uma pomba, né? O Espírito Santo se manifestando ali. A gente viu Deus se manifestando através de fogo, né? Ali no Pentecostes. Então Deus ele se manifesta e apresenta da forma como ele quiser. E lá no Antigo Testamento nós temos várias aparições de Jesus pré-encarnado. Jesus aparece para Abraão, ali está falando que 3 homens apareceram para Abraão. E um deles era Jesus. Então Jesus apareceu ali numa figura humana para Abraão, né? A gente vê também Jesus aparecendo ali para Jacó, onde ele travou uma batalha com Jacó ali, naquele momento onde Jacó ele foi lutando, e falou, não, eu não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Então Jesus foi e trocou até o nome dele, né, de Jacó para Israel. Então, ou seja, ele também aparece ali. Ele aparece também chamado de príncipe em Josué. Eu quero ler esse texto com você, de Josué. Josué capítulo 5. Vamos lá para o livro de Josué, porque eu queria que os críticos lessem esse texto aqui, que é tão interessante, porque aqui, Josué capítulo 5, verso 14, o texto diz assim, ó. Vamos ler do verso 13 em diante. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele, não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E fez Josué assim. Gente, olha que coisa interessante. Primeiro aqui, esse príncipe do exército do Senhor, a palavra sar no hebraico está sendo utilizada aqui para falar desse príncipe do exército do Senhor. A mesma palavra que é utilizada lá para Miguel, sar, para ungido, né, Jesus em Daniel capítulo 9. E aqui em Josué capítulo 5, verso 14, a palavra sar no hebraico, né, sar, que significa príncipe. Essa palavra está sendo utilizada aqui de novo. E aqui está dizendo que esse príncipe do exército do Senhor falou para Josué uma frase semelhante àquela que Deus falou lá na sarça ardente para Moisés. O local em que você está é santo. Então Josué o adorou. E veja que esse ser aqui, esse príncipe do exército do Senhor, ele não repudiou aquela adoração de Josué, né? Então ele poderia, se ele fosse uma criatura de fato, ele poderia falar, não, Josué, peraí, calma, não levanta aí, não precisa de me adorar não. Eu sou uma criatura, eu vim aqui só como um representante de Deus mesmo, né? Eu não sou um Deus, não precisa de me adorar. E se você vê aqui no texto claramente que ele aceitou a adoração de Josué. Então você vê várias aparições de Jesus pré-encarnado, sem contar que Isaías capítulo 9, é um texto que eu lembrei aqui que o Espírito Santo me fez lembrar, e eu vou ler com você, e com isso eu já finalizo esse questionamento aqui. Isaías 9, verso 6, diz assim, né? Isaías 9, verso 6, é um texto muito importante para nós, ó. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Jesus é chamado de Príncipe da Paz. Por que Jesus não pode ser, então, esse ser adorado aí? Jesus é chamado de Príncipe, Jesus é chamado de Príncipe do Exército do Senhor, Jesus é chamado de Anjo, Jesus tem várias aparições no Antigo Testamento, enfim. Então você vê aí que tem muitas aparições, muitas teofanias, né, a respeito de Jesus aí no Antigo Testamento, beleza? Então, esse argumento aqui que eu acabei de dizer para vocês, ele é importante. Eu queria que os críticos lessem, né, porque eles dizem que Jesus não pode ser esse arcanjo Miguel, que esse arcanjo Miguel ele é chamado de príncipe, esse arcanjo Miguel é chamado de anjo, de arcanjo, enfim, esses questionamentos que são levantados, mas a gente derruba tudo isso aqui com esses textos, sem contar que lá em Judas capítulo 1, verso 9, ali você vê também uma outra expressão para o nome Miguel, e ali Miguel ele faz ele disputa, né, na verdade, Satanás disputa com Miguel a respeito do corpo de Moisés, e aí Ellen White vai explicar isso pra gente, que Moisés ele ia ser ressuscitado por Jesus, mas Satanás não queria deixar Jesus ressuscitar ele. Por isso que houve essa contenda a respeito do corpo de Moisés. E aí Jesus, como um Deus de classe, virou e falou assim, ó,
que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Então as pessoas pensavam que se o arcanjo Miguel fosse Deus, por que ele mesmo não virou e falou assim, eu te repreendo, ó Satanás? Mas então nós vamos entrar num problema aqui, porque em Zacarias, esse texto é um texto, na verdade, correlato de Zacarias. Abre a sua Bíblia aí, eu vou colocar o texto projetado para você aqui, Zacarias capítulo 3, tá? Que tem uma visão importante aqui, ó. E você vai entender aquela passagem lá do Novo Testamento com essa passagem aqui, ó. Zacarias 3, verso 1 e verso 2 diz assim, ó. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Olha só que coisa interessante, gente. Tem 3 pessoas na cena aqui, que Zacarias está vendo, ó. Zacarias está vendo o sumo sacerdote Josué. No lugar do sumo sacerdote Josué, você coloca Moisés. Só para você entender a passagem lá de Judas, capítulo 1, verso 9. O qual estava diante dele o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor aqui, você coloca, no caso, o arcanjo Miguel, né? Porque aqui está falando o anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se opor. Ou seja, Satanás então estava ali para poder armar uma contenda, né? Para poder armar uma contenda ali com esse anjo do Senhor. Então tem o anjo do Senhor de um lado, tem Satanás ali se opondo, travando uma guerra ali, e tem o sumo sacerdote Josué no meio. Assim como lá em Judas tinha Moisés morto para ser ressuscitado, né? E de um lado Satanás acusando esse Moisés que estava ali para ser ressuscitado, e do outro lado Jesus, o arcanjo Miguel, para defender. Mas olha só o que diz aqui no verso 2 agora. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que te escolheu a Jerusalém te repreende. Olha só que coisa estranha. No verso 1 está dizendo que o anjo do Senhor estava ali, né, junto com Satanás. Mas no verso 2 está dizendo, mas o Senhor disse a Satanás. Ué, mas não era o anjo do Senhor? No verso 1 está dizendo que era o anjo do Senhor que estava ali. Agora, no verso 2 está dizendo que o Senhor disse a Satanás. E olha só que interessante, aqui a palavra hebraico, Yavé, né, o tetragrama sagrado, está dizendo aqui, mas o Yavé disse a Satanás. O Yavé te repreende, ó Satanás. Gente, olha só que coisa interessante. Isso aqui, esse texto diz muita coisa para nós. Porque aqui, Yavé está dizendo para Satanás que o Yavé te repreenda, ó Satanás. É como se fosse Jesus, que é Yavé, Deus, no mais pleno sentido, dizendo para Satanás, olha, que o Yavé, no caso, Deus Pai te repreenda. É como se fosse isso, porque a palavra hebraica se repete, que o Senhor te repreenda, Satanás. E o Senhor disse, ou seja, Yavé disse, que o Senhor te repreenda. Primeiro, no verso 1, está dizendo que ele era um anjo do Senhor. No segundo, ele já disse que já é o Senhor falando ali. E que o Senhor te repreenda. Olha só que coisa interessante. Né? Então, ou seja, se você estudar com calma a passagem de Judas 1, verso 9, e Zacarias 3, verso 1 e 2, você vai ver que aqui são textos correlatos. Beleza? Então, essa justificativa de que Jesus não pode ser o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel, se fosse Deus, ele mesmo falaria, não, eu te repreendo. Mas aqui o Yavé está falando para o Yavé repreender Satanás? Né? Como assim? O Yavé dizendo, o Senhor disse, que o Senhor te repreenda, Satanás. E Yavé está dizendo para Yavé repreender Satanás. Olha só. Então eu queria que essas pessoas me explicassem esse texto, né? Aqueles que advogam, né, a ideia de que Jesus não pode ser Miguel. Beleza? Por essa situação de ser chamado de arcanjo, anjo, enfim. E uma outra questão aqui também, que os adventistas ensinam que Miguel é Jesus baseado em Ellen White. Gente, isso aí é uma das maiores falácias, meu Deus, é uma das maiores mentiras que podem ser ditas aí, de que os adventistas acreditam que Miguel é Jesus porque Ellen White declarou que Miguel é Jesus. Gente, isso não existe. Eu vou mostrar para vocês aqui, tudo que nós estamos falando aqui está na Bíblia. Né? Ellen White realmente foi revelada por Deus a respeito da identidade de Miguel, de que realmente ele é Jesus. Mas muito antes de Ellen White nascer aqui nessa terra, os grandes reformadores lá da Idade Média, do final da Idade Média ali para o período da Idade Moderna, Martim Lutero, né, John Wycliffe, João Calvino, eles já acreditavam que Jesus era Miguel. Quer ver? Eu vou mostrar para você aqui algumas pessoas importantes, tá? Lá do passado, alguns teólogos importantes do passado que acreditavam bem parecido com nós adventistas a respeito da identidade de Miguel. Veja bem aqui, esse aqui é Matthew Henry. Ele foi um grande teólogo também, né? Ele fazendo um comentário a respeito da identidade de Miguel. Ele diz o seguinte, Miguel significa quem é semelhante a Deus. Foi o que eu já falei para vocês. A palavra Mihael, né? O nome Mihael no hebraico significa quem é igual a Deus ou quem é semelhante a Deus. Né? E seu nome, com o título de O Grande Príncipe, aponta o Divino Salvador. Cristo representou os filhos de nosso povo em seu lugar como um sacrifício.
suportou a maldição por eles, para carregá-la deles. Ele os representa ao pleitear por eles no trono da graça. E após a destruição do anticristo, o Senhor Jesus se levantará no último dia sobre a terra. Ele aparecerá para a redenção completa de todo o seu povo. Que grande afirmação desse teólogo aí, né? Matthew Henry, né? Então ele também acreditava que Miguel era Jesus. Aqui, ó, João Calvino, um dos maiores reformadores da Reforma Protestante, está trazendo aqui também uma informação interessante para nós. Ó. Alguns pensam que a palavra Miguel representa Cristo. E eu não vejo motivo para discordar deste parecer. Agora, continuando o texto. Ó. Como dissemos antes, Miguel pode significar um anjo, mas eu abraço a opinião, veja bem o que João Calvino está dizendo, queridos, mas eu abraço a opinião daqueles que se referem à pessoa de Cristo, porque ela se adapta melhor ao assunto para representá-lo como estando à frente para a defesa de seu povo eleito. Gente, João Calvino, pai da doutrina calvinista, está dizendo aqui para nós que Miguel, ele acreditava que Miguel era Jesus, tá ok? Então João Calvino também acreditava. Quando João Calvino nasceu, gente, a Ellen White nem sonhava, nem o avô de Ellen White sonhava em existir. Né? Então é interessante a gente deixar isso também. Aqui, ó, tem um pregador também, aqui, ó, Charles Spurgeon, que é um pregador batista que muitas pessoas gostam, né? O inglês Charles Spurgeon, aí, das mensagens fortes, né? Que ele tem aí, muitos textos que ele tem aí pela internet. Veja bem a conclusão que Charles Spurgeon chegou a respeito da divindade de Jesus e do termo Miguel na Bíblia. Ó. Deixe que o Senhor Jesus Cristo seja para sempre querido para nós, pois por meio dele somos levados a nos assentar nos lugares celestiais muito acima dos principados e potestades. Ele está acampado ao redor dos que o temem. Ele é o verdadeiro Miguel, cujo pé está sobre o dragão. Todos saúdem Jesus. Tu, anjo da presença de Jeová, a ti esta família oferece os seus votos de manhã. Gente, Charles Spurgeon também acreditava na divindade, né, de Miguel, aí, que Miguel era Jesus, beleza? Agora outro reformador importante aqui também, ó, John Wesley, tá? Pai do metodismo, ele também chegou à mesma conclusão que nós. Ó. Fazendo um comentário sobre Daniel 10, verso 3, ele diz assim, ó, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, foi aquele texto que a gente já leu aqui hoje no estudo, né? Wesley comenta, supõe-se comumente que Miguel aqui quer dizer Cristo, e ele continua a explicação. Daniel 10, 21, Miguel, vosso príncipe. Wesley comenta, Miguel, Cristo é o protetor de sua igreja. E concluindo agora a sua análise sobre esse assunto, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Daniel 12, verso 1. Wesley comenta, portanto, haverá ainda uma maior libertação para o povo de Deus, quando Miguel, seu príncipe, o Messias, deve aparecer para a sua salvação. Gente, o próprio John Wesley está dizendo aqui que Miguel é Jesus. Ele chegou também a essa conclusão. E aqui, queridos, o pai da Reforma Protestante, deixei para finalizar com ele, né, porque algumas pessoas podem achar, esses aí não são nada, né? Eu não sei se tem alguma pessoa em sã consciência que vai discordar aí, né, de que John Wesley, João Calvino, apesar que nós não concordamos com todas as coisas que eles ensinam, mas eles foram muito importantes dentro desse período da Reforma Protestante, né? E eles são grandes teólogos, grandes reformadores, a gente não pode negar isso, né? A respeito dessas pessoas. Mas veja bem aqui o que diz Martim Lutero. Essa afirmação aqui foi de Lutero, tá ok? Ó, nos comentários de Lutero sobre Daniel, ele afirma, Miguel é Cristo mesmo, o verdadeiro protetor e príncipe de seu povo. Isso aqui está em Trabalhos de Lutero, volume 13, página 307. Gente, então, todos esses reformadores, inclusive Lutero, acreditava que Miguel é Jesus. Então, veja bem, John Wesley, Martim Lutero, Charles Spurgeon, João Calvino, todos esses grandes reformadores chegaram à conclusão de que Miguel é Jesus, muito antes de Ellen White até existir e da Igreja Adventista existir, porque Martim Lutero está aí no século XVI, 1517, 1520, 1530. A Igreja Adventista passou a existir no ano de 1844 e ela se organizou no ano de 1863. Veja bem, olha quanta distância que tem aí, olha o hiato de tempo que tem, quase 300, mais de 300 anos, na verdade, né, que está de distância de Lutero, João Calvino ali para a Igreja Adventista. Ellen White nem o avô de Ellen White sonhava em existir nessa terra. E as pessoas dizem, mas o Adventista sétimo dia creem que Miguel é Jesus, porque Ellen White falou. Mas os pais, os pioneiros da Reforma acreditavam
que Miguel, na divindade de Miguel, e acreditavam que Miguel era Jesus. Não é porque nós cremos, porque Ellen White falou, nós cremos porque está na Bíblia, porque nós temos muitas referências bíblicas concretas para dizer, para concluir que Miguel é sim Jesus, beleza? Sem contar que lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 e 16, lá diz que com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo estarão primeiro. Esse arcanjo vai dar uma ordem para os mortos ressuscitar. E lá em João capítulo 5, verso 28 e 29, ali Jesus que vai dar a ordem para as pessoas saírem dos sepulcros. Então esse arcanjo aí, ele tem autoridade para ressurgir as pessoas, né, que estão mortas. Então isso é mais uma prova infalível aí da divindade de Miguel e da divindade de Jesus. Miguel e Jesus é a mesma pessoa, beleza? Jesus tem vários nomes, né? Jesus também é chamado de Emanuel na Bíblia, Deus conosco. Miguel, quem é igual a Deus, né? Então ele tem vários nomes. O próprio nome Jesus, né? Que vem lá do hebraico Yeshua, né? Que significa aí algo próximo de Deus é salvação. Então Jesus ele tem vários nomes, né? Então isso é importante a gente entender também, beleza? Vamos lá para a nossa pergunta número 2 agora? Bom, agora vamos dar uma continuidade no nosso estudo aqui, né? Gastamos muito tempo só com essa parte. E agora vamos para a pergunta número 2. Esse estudo vai ficar longo, tá? Mas eu vou tentar aqui ser um pouco mais breve, mais rápido agora, daqui para frente, beleza? Qual foi o motivo da rebelião e o início do pecado no céu? Vamos lá, vamos ler dois textos aqui. Ezequiel capítulo 28. Esse é o primeiro texto que nós vamos ler. Ezequiel capítulo 28. Esse texto diz para nós uma informação interessante. Falando a respeito de Lúcifer, de Satanás, né? Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira. E aí Deus começa a falar de algumas pedras preciosas ali e tal. Em ti se faziam os teus tambores, nos seus pífaros, no dia em que foste criado foram preparados. Essa parte aqui que eu quero frisar com vocês, ó. Tu eras querubim da guarda. Olha só, essa era a função de Lúcifer no céu. Ele era um anjo querubim, tá? Existem vários tipos de anjos no céu. Tem os anjos normais, tem os anjos que são chamados de serafins, de acordo com Isaías capítulo 6. Se você tiver um tempinho aí depois, você pega na sua casa Isaías capítulo 6, que você vai ver que ali os serafins, eles ficam próximos também do trono de Deus, e eles têm 6 asas, beleza? É uma outra classe de anjos, mas nós temos aqui uma outra classe de anjo importante, que é os anjos querubins. Eles têm uma função diferente da dos serafins, e Satanás ele foi ordenado para ser querubim, beleza? Aqui, ó. Tu eras o querubim da guarda. Para isso te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Veja bem, queridos, para aqueles que acreditam que Deus é que criou o mal, ó. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, a palavra hebraica comércio aqui, né, é da venda das suas ideias, tá ok? É disso que o texto está querendo dizer. Na multiplicação do teu comércio, da venda das suas ideias, né, ele estava ali persuadindo os outros anjos, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Então, Ezequiel capítulo 28 está dizendo que Satanás ele foi estabelecido como anjo querubim. Só para você ter uma noção do que significa o anjo querubim, e eu estou colocando na tela aqui para você agora, essa imagem, tá? Você está vendo aí 2 anjos, e aqui no meio, no centro da imagem, está ali uma arca. Essa arca é a arca da aliança, e nela, dentro dela, contém os 10 mandamentos. Nós vamos ver aqui no estudo número 9 que tem a arca da aliança lá no céu, tá ok? Nessa arca da aliança lá no céu, que tem os 10 mandamentos lá, que Satanás ele ficava ali do lado, cobrindo essa arca da aliança. Ele era o querubim cobridor. Os anjos querubins, eles protegem a lei de Deus. Né? Eles protegem a lei de Deus, eles guardam ali a lei de Deus. Então, para isso eles foram designados. Ali no livro de Êxodo, quando Moisés vai fazer uma réplica do santuário que está no céu, ele também faz aqui então uma arca da aliança aqui na terra, e Deus dá as tábuas dos 10 mandamentos e pede para Moisés colocar ali dentro dessa arca da aliança, beleza? Então Satanás, ele era um dos anjos que estava lá no céu cobrindo essa arca da aliança, beleza? Então com essa imagem aí você pode conseguir já entender, né? Mais ou menos aí como que era, qual era a função dele. Olha, e tem mais um texto aqui de Isaías, agora no capítulo 14, do verso 12 a 14, que também dá algumas informações interessantes a respeito, né, desse tema aqui, ó, dessa pergunta que nós fizemos aí, né? Qual foi o motivo da rebelião e o início do pecado no céu, né? Isaías 14, verso 12 a 14, assim, ó.
Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Tá vendo aqui, ó? Essa expressão aí, Lúcifer, foi colocada por Jerônimo, eu já expliquei para vocês, né? Quando ele chegou aí nesse texto. Então, ele fez essa tradução. Como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Essas nações aqui, no caso, é uma forma, né, metafórica de Deus dizer aí os anjos que estão no céu, beleza? E tu dizias no teu coração, olha só qual era o plano do diabo, gente. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Tá vendo aqui, queridos? Agora vocês conseguem compreender por que Jesus ele se apresenta como Miguel? Miguel é um nome, é um título para defender a autoridade de Deus de uma tentativa de usurpação do trono de Deus por qualquer uma de suas criaturas. Seja lá Satanás, seja qualquer outra criatura, ou seja qualquer um ser humano que tenta tomar o lugar de Deus e querer ser igual a Deus, Jesus ele usa esse nome. Quem é igual a Deus? Quem é semelhante a Deus? Eu, porque eu sou Deus. Então Jesus ele é Deus. Então quando Satanás ele tentou ser igual a Deus, aqui o texto de Isaías capítulo 14, verso 12 foi muito claro para nós, então Jesus ele passa a utilizar esse nome, é um nome de guerra, um nome, né, quando Jesus está ali numa batalha, num conflito direto com Satanás, ele se utiliza desse nome. Todas as vezes que você vê aí Miguel aparecendo na Bíblia, lá em Daniel, lá no livro de Judas, lá em Apocalipse, para pensar, para você pensar ali que Jesus ele está ali numa batalha. Miguel, na verdade, está ali numa batalha direta contra Satanás. Então você vê aí que Jesus ele se utiliza desse nome, beleza? Então vamos lá, ó. Tem aí uma resposta que nós montamos para você, tá? Para você aprender um pouco mais sobre esse assunto, ó. Este anjo foi criado perfeito e com uma função muito importante no céu. A expressão querubim da guarda denota uma posição de destaque, visto que os querubins são as classes de anjos que ficam próximos ao trono de Deus, sendo desta maneira adquirindo tal posição de honra. Era uma posição muito honrada, né, que Satanás tinha no céu mesmo. Mas os textos de Ezequiel 28 e Isaías 14 descrevem um processo inexplicável de degeneração e o resultado foi uma rebelião no céu. Ao Satanás se corromper a ponto de desejar ser adorado como Deus, influenciou milhares de outros anjos a se revoltarem contra o governo celestial. Infelizmente, né, queridos? E agora nós precisamos de entender quem são esses que acompanharam Satanás nessa rebelião no céu. Beleza? Vamos lá então para mais uma pergunta? Vou projetar aí na tela para você. Quantos anjos participaram com Satanás no céu? Bom, aí a própria Bíblia já diz para nós, né? Não diz aí exato, mas nós temos uma ideia muito importante de quantos anjos se rebelaram no céu, beleza? Vamos ver aí, Apocalipse 12, verso 4, está a resposta. Vamos ler o texto? E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, e lançou sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Gente, eu queria que vocês prestassem bastante atenção nesse texto aqui agora, porque eu coloquei aqui, de amarelo, esses termos aqui, só para a gente poder entender e ficar mais fácil a didática aqui, para a gente poder entender essas simbologias aqui do livro de Apocalipse, né? Você já sabe que dragão, na profecia, significa Satanás, beleza? Que é esse anjo aí, que se rebelou contra Deus. E aqui está dizendo que com a sua cauda. O que significa cauda em profecia? Você vai lá em Isaías, você vai fazer esse exercício aqui, tá? Lá em Isaías capítulo 9, verso 15, lá está dizendo que o profeta que profetiza mentira, ele é a cauda. Mas aquele que profetiza a verdade é o cabeça. Então Jesus é o cabeça da igreja, de acordo com Colossenses capítulo 1, verso 15 ao verso 17. E Satanás, ele é chamado aqui de cauda. Por quê? Porque ele profetiza, ele profere mentiras, né? Então, cauda em profecia significa mentiras. Ele arrastou com a sua cauda, ou seja, com as suas mentiras, a terça parte das estrelas do céu. Quando você vai lá em Apocalipse capítulo 1, verso 20, você vai ver que ali João está dizendo para nós que Jesus está mencionando que estrelas em profecia são anjos. Então vamos tentar traduzir o texto? Acompanha aí na tela aí, ó. Continue acompanhando comigo. Eu vou traduzir para você aqui, ó. E viu-se outro sinal no céu, eis que Satanás, ele estava ali, né? Ele se apresenta então com 7 cabeças e 10 chifres. É claro que isso aqui é uma linguagem simbólica, porque aqui nós temos Satanás se utilizando de poderes humanos aqui na Terra para poder lutar contra o povo de Deus e perseguir o povo de Deus, né? Então aqui, Satanás, que é o dragão, como você pode perceber aqui, a Bíblia já declarou isso, né? Então Satanás com a sua cauda, ou seja, com as suas mentiras, ele arrastou, ele enganou 1/3 dos anjos do céu.
E esses anjos foram lançados aqui para a terra. E quando Satanás parou diante da mulher, mulher em profecia, não coloquei de amarelo aqui, mas é um outro termo interessante também que a gente pode ver. Mulher em profecia significa a igreja, no caso aqui o povo de Israel, que é a Virgem dará luz, ou seja, o Messias ia nascer dessa igreja, do povo de Israel, para que quando ela desse a luz ao filho, ele então tragasse. Então Satanás estava ali, já preparado quando Jesus nascesse no meio do povo de Israel, da igreja de Deus aqui na terra até então, naquele momento, Satanás ele ia destruir Jesus. E ele tentou fazer isso, né, entrando no corpo de Herodes ali para poder aniquilar todas as crianças nascidas, né, de 2 anos abaixo. Beleza? Então a Bíblia está dizendo para nós. Qual que é a nossa pergunta? Quantos anjos, né, que foram enganados com Lúcifer? A terça parte dos anjos que está no céu. Bom, e aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Quantos anjos que tem no céu? Apocalipse capítulo 5, verso 11, lá diz que são milhares, de milhões de anjos que estão no céu, que louvam a Deus de dia e de noite. Já em Daniel capítulo 7, verso 9 e verso 10, lá também diz que milhares, de milhões de anjos se assentaram ao tribunal e os livros foram abertos. Isso aqui já é a cena do julgamento, né, lá no céu, quando Jesus iniciou esse julgamento aí com o término da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Beleza? Nós vamos estudar sobre isso lá no estudo número 9, tá? Fiquem tranquilos que você vai aprender sobre essa questão desse juízo. Mas tanto os textos de Apocalipse capítulo 5, verso 11 e Daniel capítulo 7, verso 9 e 10, eles nos declaram que no céu existem milhares, de milhões de anjos. Ou seja, não dá nem para contar. Isso são os que estão no céu hoje. Só que Satanás, ele arrastou 1/3 desses anjos que estavam no céu. Então, ou seja, tinha mais anjos ainda. E o número de anjos era muito maior, né, dos que estavam no céu. Isso significa dizer que ele arrastou muitos anjos. A Ellen White ela tem uma declaração importante, aqui que está no livro História da Redenção, página 13. Eu vou projetar para você aqui, ó. Você pode pausar o vídeo, tá? Eu não vou ler aqui porque o nosso vídeo já está muito longo. Pausa o vídeo, lê todo o texto e eu vou ler com você aqui, ó, a parte que eu coloquei de amarelo, tá? Então Satanás exultantemente apontou os seus simpatizantes. Esse foi no momento ali, né, de Jesus já estava para expulsar ele do céu com seus anjos, ó. Então, exultantemente apontou os seus simpatizantes, que compreendiam quase a metade de todos os anjos, e exclamou: estes estão comigo. Expulsará também a estes e deixarás tal vazio no céu? Declarou que estava preparado para resistir à autoridade de Cristo e defender seu lugar no céu pelo poder da força, força contra força. A Ellen White então teve uma revelação de Deus, como que foi esse conflito, né? Ela entrou ali nos bastidores, no livro História da Redenção, ela explica isso. Gente, então, a Bíblia está dizendo que a terça parte dos anjos. A Ellen White diz que quase a metade. Então, ou seja, quase a metade, né? Aqui está todos os anjos. A metade está aqui, ela está falando que é quase a metade, então um pouco menos da metade, concorda? E a Bíblia está dizendo que é a terça parte, então a terça parte é quase a metade. Então os textos estão batendo. Então, gente, e Satanás ele ainda foi arrogante, né? Você vai expulsar a mim e deixar esse grande vazio no céu? Então era pouca gente que estava com Lúcifer? Você acha que ele conseguiu enganar poucos anjos ou muitos anjos com essa declaração que ele deu ali? Muitos anjos. Então muitos anjos aderiram ao movimento de Satanás, beleza? Aqui, ó, vou projetar na tela para você aqui mais um texto que eu coloquei aqui, ó. O diabo, representado aqui como dragão, arrastou com a sua cauda a terça parte das estrelas do céu. Como o livro do Apocalipse é cheio de simbolismos, precisamos desvendar todas essas referências para entendermos o significado dessa profecia. Isaías 9, verso 15, que eu já li com vocês, diz que o profeta que ensina a verdade seria a cabeça. Já o que ensina a mentira é a cauda. Apocalipse 1, verso 20, diz que estrelas em profecia são anjos. E alguns outros casos podem se referir aos servos de Deus, né, também. No caso de Apocalipse 1, verso 20, Jesus deixou bem claro ali que as estrelas ali seriam anjos, né, em profecia. Satanás, com as suas mentiras, arrastou 1/3 dos anjos do céu, iniciando-se um conflito que possui dimensões universais por envolver não só a terra e o céu, mas todo o universo. Para saber aproximadamente o número de anjos que aderiram ao movimento de Lúcifer, é necessário lermos pelo menos 2 textos, que foi o que eu já li para vocês, né? Que é Apocalipse capítulo 5, verso 11 e Daniel capítulo 7, verso 9. Então, se no céu ainda existem milhões de anjos, isso nos pressupõe a concluir que milhões de anjos foram expulsos do céu com Satanás. Isso nos ensina outra coisa importante. Por exemplo, alguns podem nos perguntar, né? Pode perguntar, mas como Satanás está em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo? Na verdade, ele não é onipresente. Mas esses milhares de anjos que compõem a terça parte arrastada do céu lhe ajudam no processo de impedir o ser humano de se reconciliar, né, com Deus.
Por isso que Satanás ele não é onipresente. As pessoas pensam, mas como que Satanás está aqui? Quem está tentando? Quem está fazendo as desgraças, as tragédias lá no Japão, que está do outro lado do mundo? Gente, Satanás ele tem milhares e milhares de anjos que caíram junto com ele, então é lógico pressupor que ele dá ordem a esses demônios, olha, façam isso, façam aquilo. Então ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. E outra coisa, ele é um anjo, ele é poderoso. Se ele quiser, do nada, em questão de segundos, parar lá no outro lado do planeta Terra, ele pode. Lá em Daniel capítulo 9, lá diz que Daniel estava orando e o anjo ali, que veio, né, Gabriel no caso, veio para conversar com Daniel, ele imediatamente veio do céu. Então por questão aí de segundos, para atender aquela oração de Daniel, o anjo veio. Então Satanás ele não pode vir do Japão aqui para o Brasil imediatamente. Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele pode, em questão de minutos, sei lá, não sei como é que funciona essa questão, mas pela Bíblia a gente já dá para ter uma ideia de que os anjos eles podem, numa velocidade incrível, deslocar de um local para o outro, beleza? Então vamos lá aqui, ó. Quarta pergunta, vamos lá, nosso vídeo está ficando grande, tá? Eu não quero delongar muito aqui não. Quarta pergunta, como o pecado veio parar no planeta Terra? Bom, isso aqui é muito fácil, acho que todos vocês já conhecem, né, como foi a história, mas vamos ler rapidinho então? Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6, diz assim, ó. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Bom, então esse texto aqui, ele diz que Eva foi enganada então por Satanás, ele se passou por uma serpente, e ele conseguiu enganar Eva ali através desse método que ele utilizou de engano. Então ele pediu para que Eva comesse aquele fruto. E uma declaração que ele falou interessante ali é que se Eva comesse, ela seria igual a Deus. Engraçado, né? Ele tentou ser igual a Deus lá no céu, não conseguiu. E ele tentou implantar essa ideia aqui no ser humano, aqui na Terra. Ele queria que Eva se tornasse algo além do que ela foi designada por Deus. Assim como ele queria se tornar algo além do que foi designado por Deus. Que pena, né? Que tristeza. Vamos ler um outro texto aqui, que eu falei com vocês, Apocalipse 12, verso 12 até o verso 13. Por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, tá vendo? E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Então esse aqui foi aquele caso lá, né, Satanás aqui na terra, já tentando perseguir Jesus quando ele nasceu aqui, no caso da igreja judaica, beleza? Queridos, então agora eu vou mostrar para vocês aquele textinho que eu sempre coloco aqui depois das nossas perguntas, e aí tem a resposta e tem ali um comentário, tá? Que eu vou colocar para você aqui agora na tela, ó. Pode até ser que se fizermos uma leitura superficial de Apocalipse 12, verso 12, entenderemos que Deus enviou Satanás aqui à terra para tentar nossos primeiros pais, mas isso não é verdade, né? Ele encontrou lugar aqui ao se personificar em uma serpente e colocar dúvidas no primeiro casal em relação à palavra de Deus. A estratégia utilizada pelo inimigo foi semear dúvidas em Eva, que através do engano levou descrer nas orientações de Deus. Como o salário do pecado é a morte, diz Romanos capítulo 6, verso 23, a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Então esse foi o resultado, né, da rebelião, né, de Eva também aqui na terra, beleza? Vamos lá então para mais uma pergunta aqui, tá? Pergunta de número 5. Essa parte aqui do nosso vídeo eu estou andando um pouco mais rápido, para não ficar um vídeo muito delongado, um estudo muito delongado e você não ia aguentar e de repente se cansar. Uma dica que eu dou para vocês, eu sei que isso não é muito bom, mas nessa correria do dia a dia, o que eu faço? Eu coloco ali na velocidade do vídeo, eu coloco 1,25, aí o vídeo ele se desenrola um pouquinho mais rápido, e aí você não atrapalha muito a sua percepção não, tá? Mas ele anda um pouco mais rápido, e aí você consegue ter um controle. Se você não entendeu, volta, pausa o vídeo, volta de novo, coloca no normal, que é 1.0, ou se você quiser assistir no 1,5, aí já é um pouco mais rápido, eu não aconselho não. Mas 1,25 eu acho que vai ser uma velocidade boa para você acompanhar os vídeos, beleza? Vamos lá então, aqui ó, pergunta número 5, projetando aí na sua tela. Quais são as estratégias de Satanás no grande conflito? Já que ele entrou com o pecado aqui na terra, ele enganou Eva, enganou Adão, e Eva então dá esse fruto, Adão também come, o casal cai em pecado, a morte passa a todos os homens,
O homem, então, se separa de Deus, de acordo com Isaías capítulo 59, verso 2, o pecado faz separação entre nós e Deus, e aí começam as tragédias, começa todas as coisas ruins a acontecer no nosso planeta, mortes, doenças e etc. E quais são as estratégias de Satanás no grande conflito? Então, qual é as estratégias? Porque além disso, tudo que eu falei com você, ele tem outras estratégias. E eu vou ler aqui com você aqui 4 textos. As respostas estão em João capítulo 8, verso 44, Mateus 24, verso 24, Miqueias 3, verso 9 a 11 e também 2 Coríntios 11, 14. Beleza? Vamos ler cada um desses textos? Bem rapidamente aqui, ó, um por um. João capítulo 8, verso 44. Quais são as estratégias então dele no grande conflito agora? Ó? Veja bem. Vós tendes por pai ao diabo. Jesus está falando aqui com os fariseus da sua época, né? E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, tá vendo? E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, um dos objetivos de Satanás aqui no grande conflito é o quê? É disseminar a mentira, né? Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Outro texto aqui, Mateus capítulo 24, verso 24, diz assim, né? Jesus está dizendo: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Então Jesus aqui, queridos, ele está nos advertindo de algo muito interessante, muito importante, porque Jesus disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, e enganariam a muitos. Por isso que você não pode acreditar em qualquer evento de doutrina. Não pode ir em qualquer igreja, você tem que ir numa igreja séria, uma igreja que sabe interpretar a Bíblia para você. Você não pode assistir qualquer vídeo na internet, seguir qualquer pastor, qualquer denominação cristã. Eu falei para vocês no nosso estudo passado que existe hoje mais de 47 mil denominações cristãs catalogadas. Você acha que isso não é uma estratégia de Satanás? Não, para que as pessoas fiquem aí sem saber para que lado seguir. Bom, qual igreja que eu vou? Não, essa aqui, a igreja A, a igreja B, a igreja C, que igreja? Não, eu sou católico, não, eu sou da igreja Maranata, não, eu sou da Assembleia de Deus, sou do Desamor, sou da igreja Universal, da Mundial, enfim. Qual igreja, qual o caminho? Porque as igrejas ensinam coisas diferentes. Isso é uma estratégia satânica, porque Satanás viu que os reformadores estavam querendo levar a Bíblia, as pessoas de volta à Bíblia. A Bíblia de novo na mão do povo. Ele então pensou: já que eu não posso destruir a Bíblia, ele tentou destruir a Bíblia na Revolução Francesa, ele teve a ideia: se eu não posso destruir, eu posso confundi-los. Hoje nós temos mais de 47 mil denominações cristãs catalogadas. E essas igrejas grandes, desses pastores aí que só pregam heresias, teoria da prosperidade, igrejas que só falam em milagre, cura, expulsão de demônios. Queridos, tome muito cuidado com isso. A Bíblia é uma coisa séria, Deus é uma coisa muito séria. Nós precisamos de entender, nós precisamos de estar atentos ao grande conflito. Se ele enganou um terço dos anjos que estavam no céu, você acha que ele não pode fazer o que com nós aqui hoje, corrompidos, totalmente corrompidos, depravados? Então tome muito cuidado, tá? Ao estudar a Bíblia, vá para um estudo sério, assista um vídeo sério, igual esse aqui que eu estou gravando para você, beleza? Vamos ler outro texto aqui, rapidamente. Miqueias capítulo 3, verso 9 até o verso 11. Outra estratégia dele, ó. Ouve agora isto, vós, chefes da casa de Jacó e príncipes da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus líderes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, tá vendo aqui? E os seus profetas adivinham por dinheiro, e assim se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Gente, o que aconteceu em Jerusalém, lá no passado, é o que está acontecendo aqui hoje, infelizmente. Muitos líderes, muitos pastores, muitos falsos profetas aí estão ensinando por interesse, só pensam em dinheiro, teologia da prosperidade, e eles dizem: olha, Deus está aqui conosco, Deus está aqui conosco, nenhum mal não vai sobrevir, essa igreja ensina a verdade, aqui o Espírito Santo está nesse local. É assim que as pessoas vão falar mesmo, queridos. Assim como os líderes de Israel lá no passado faziam com o povo. E você viu a história que aconteceu? Jerusalém foi destruída. E vamos para mais um texto aqui então, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 agora. Paulo está nos dizendo, hein? E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Um texto aqui agora para explicar tudo isso todos os textos que eu li para vocês. Ó, João 8, 44, Jesus mencionou que o diabo é o pai da mentira. É a especialidade de Satanás enganar e se transformar em anjo de luz, para enganar pessoas. Ele usa falsos profetas, que muitas vezes até acreditam estar sob a unção e o poder de Deus, mas que na verdade são marionetes do inimigo para levar a obra do engano às pessoas, né? Não podemos firmar nossa fé somente em milagres e curas, acreditando que isso vem de Deus. Tomem muito cuidado. Satanás também pode fazer milagres e muitos serão enredados pelas artimanhas do inimigo. Imagina o que pode ser capaz de fazer com um ser humano já debilitado, um anjo que enganou um terço dos anjos perfeitos no céu que viviam
próximo da presença de Deus? É uma pergunta que eu fiz aqui para você, já expliquei, mas eu estou fazendo de novo para você aí ficar aí pensativo, tá bom? Nossa fé tem que ser formada na Bíblia, que é a única fonte e autoridade de verdade, beleza? Como diz João, capítulo 17, verso 17. Bom, queridos, agora nós vamos para mais uma pergunta aqui, importante, desse tema também a respeito da origem do mal, do grande conflito, que o mal se originou do céu com Satanás, então ele foi expulso de lá com os demônios, vieram parar aqui na terra, enganaram os nossos primeiros pais, e aí o mal entrou aqui, agora nós estamos dentro de um grande conflito, e nós precisamos saber quais são as estratégias, né, que ele utiliza, tá ok? Aqui mais uma pergunta para você então, ao utilizar a mentira e o engano, o que Satanás faria para tentar impedir o ser humano de fazer a vontade de Deus? Vamos ler aqui mais uma sequência de textos. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 3 e 4. Ó. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Tá vendo? Paulo está falando aqui. Ó. Há 2000 anos atrás, Paulo falou, ó, vai chegar um tempo que as pessoas não vão suportar a verdade, a sã doutrina, mas sentindo como coceira nos ouvidos. Ajuntarão para si o quê? Doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, as suas próprias vontades. Por isso que essas igrejas aí estão abarrotadas de pessoas. Sabe por quê? Que essas pessoas, elas estão ali dando influência para um líder que fala aquilo que elas querem ouvir. É isso. A verdade tem que ser dita, queridos. Porque um produto, ele não faz sucesso se não tiver consumidor, não. É uma verdade que, infelizmente, a gente tem que falar, né? E desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E é isso que as pessoas hoje, né, infelizmente, creem, né? Elas preferem acreditar em fábulas, em qualquer verde doutrina, do que na verdade da palavra de Deus, né? Vamos lá para outro texto aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, nos últimos dias, né, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha só. Então Paulo está deixando bem claro para nós aqui. Vamos ver o que Pedro falou também a respeito disso? 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 a 3, agora diz assim, ó. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, tá vendo? E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será difamado o caminho da verdade. Por isso que muitos hoje não creem na mensagem da palavra de Deus, não creem na verdade. Sabe por quê? Porque esses falsos profetas aí que Satanás está usando, estão difamando o caminho da verdade. E por avareza, lá, tá vendo aqui? Farão de vós negócio com palavras falsas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dorme. Gente, que profecia fantástica que Pedro está falando há 2000 anos atrás, está se cumprindo hoje nos nossos dias. E 2 Coríntios capítulo 2, verso 17, é um outro texto aqui, ó. Paulo falou a mesma coisa que Pedro, ó, porque nós não somos como muitos mercadejantes, tá vendo aqui? Que vendem a palavra de Deus, né? Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Gente, que texto fantástico também, né? Que Paulo disse aqui. Mais um texto, agora de João. Estou usando vários livros para você ver aqui, ó. Paulo, Pedro, João, agora. 1 João capítulo 4, verso 1 diz assim, ó. Amados, não creais a todo espírito. Foi o que eu falei para vocês. Mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então, gente, lá no tempo dos apóstolos, falsos profetas já tinham se levantado aí, né, no mundo afora, para poder ensinar heresias, ensinar aí coisas que não estão na palavra de Deus. Olha, aquele comentário rápido aqui, tá? Vai ser projetado para você aqui então na tela. Ó. Paulo nos alertou que chegaria um tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina e se recusariam a dar ouvidos à verdade, apoiando seus falsos mestres em fábulas. O mesmo disse Pedro, que surgiriam falsos ensinadores que difamariam o caminho da verdade com suas heresias destruidoras. João orientou-nos a provar os espíritos e não sair acreditando em qualquer profeta, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo negando as verdades bíblicas essenciais para a salvação. Paulo também afirmou que muitos de seus dias já mercadejavam a palavra de Deus. E o que mais se vê hoje é a teologia da prosperidade, que faz com que o pecador utilize de barganha com Deus, distorcendo totalmente o ensinamento santo dos dízimos e ofertas. Rapidamente aqui, então, mais uma pergunta para você aqui. Eu não vou ler todos os textos aqui, de Jó capítulo 1 e capítulo 2, porque é muito grande, mas você pode ler aí na sua casa, Jó capítulo 1 e capítulo 2, e você que já conhece o texto vai saber aqui quando eu for explicar, beleza? Aqui, ó. Pergunta aí na sua tela, pessoas boas podem sofrer nesse mundo? Esse é um questionamento, né, que as pessoas fazem. Então, Jó capítulo 1 e Jó capítulo 2, ali fala, né, que Jó era um servo de Deus e ele, entre aspas, não merecia aquilo e ele sofreu, né, mesmo sem merecer ele sofreu. Então você conhece toda a história de Jó, ele perdeu seus filhos, perdeu todo o seu gado, os seus recursos, as suas questões financeiras e aí você vê que naquele grande conflito ali, Satanás estava acusando Jó perante Deus. Né? Ah, ele te adora porque você dá tudo para ele, aí Deus foi permitiu então Satanás tirar tudo. E aí Jó permaneceu fiel a Deus. Então, Jó é um grande exemplo, né, de pessoas boas que podem sofrer nesse mundo, né? Porque nós estamos dentro de um grande conflito. Então, esse conflito veio parar aqui na terra, beleza? João capítulo 16, verso 33, ó.
Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está deixando claro para nós que nós vamos sofrer, infelizmente, nesse mundo, né? 2 Timóteo 3, verso 12, Paulo nos diz, e também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições, queridos. As pessoas vão ser perseguidas por serem fiéis a Jesus, por seguirem os ensinamentos de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 10 e verso 11, Jesus diz assim, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Então Jesus está dizendo aqui, né, bem-aventurados são vocês que sofrerem por minha causa. Aqui em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 até o verso 28, aqui Paulo, ele fala de uma vida árdua que ele teve por pregar a mensagem da palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. E eu ainda mais, ele está falando aqui dos judeus, né, das pessoas ali que perseguiram Paulo, que bateram nele. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, muito mais que eles, em prisões, muito mais, em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui assaltado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Gente, olha quanto que o Paulo sofreu. Gente, Paulo sofreu demais. Então, pessoas boas sofrem. Paulo sofreu. Jesus disse que as pessoas vão sofrer. Né? Jó sofreu. Pessoas vão ser perseguidas porque creem em Jesus. Tá ok? Então, você tem que entender isso. Tá? Então, pessoas boas, infelizmente, sofrem nesse mundo. Vamos ler aqui, comentário aí, na sua tela aparecendo. Ao lermos da história de Jó, que foi um homem de exemplo para todos nós, percebemos que ele enfrentou uma vida de grandes sofrimentos ao perder os filhos, as propriedades, inclusive a própria saúde. Jesus e Paulo também advertiram que quem quiser viver de acordo com o Evangelho passará por oposição neste mundo de pecado. Mas Deus não deixou a gente também assim sem proteção nenhuma. Né? Isso é importante também a gente mencionar com vocês aqui. Porque aqui eu vou ler com vocês agora sobre Efésios capítulo 6, verso 10 até o verso 18, e também João capítulo 14, verso 16. Quais armas, digamos assim, poderosas que Jesus deixou para nós, para a gente conseguir vencer as artimanhas do inimigo, para a gente conseguir permanecer firmes até o final, para a gente não se desfalecer na fé, né? E não ser enredado aí a qualquer vento de doutrina, beleza? Vamos ler aqui 2 textos aqui, Pergunta aí para você, Deus não deixou alguma recomendação para vencermos no grande conflito? Sim, né? Deixou aqui, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força de seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos de lutar contra a carne nem o sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, tá vendo? E calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então Paulo está fazendo aqui as recomendações para nós, né, vencermos nesse grande conflito. João, capítulo 14, verso 6, Jesus disse, né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco todos os dias. E aqui eu vou colocar o comentáriozinho aqui para a gente poder encerrar o nosso estudo hoje, beleza? Acompanhe na tela aí comigo. Paulo enfatizou que para irmos bem preparados para o conflito espiritual, precisaríamos de revestir de alguns itens essenciais sem as quais não obteremos vitória. Assim como um soldado romano usava as armaduras para vencer uma guerra, do mesmo modo, o crente deve se utilizar de armaduras espirituais para sair como vencedor. Jesus também nos declarou que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estaria conosco para nos guiar a toda a verdade. Eu acredito que com esse estudo eu ajudei muito vocês. Aqui nós estudamos sobre como que iniciou o conflito no céu. Satanás veio parar aqui na terra com os seus demônios, com os anjos que foram expulsos com ele. O pecado entrou no mundo através de Satanás, através do engano que Satanás fez com Eva. Eva então passou o fruto para o seu marido Adão, ele também comeu, os dois pecaram. O pecado se alastrou por toda a terra. Infelizmente nós estamos sofrendo, mas os dias estão contados. Isso eu quero deixar bem claro para você, porque a palavra de Deus
diz isso. Jesus prometeu que em breve ele vai voltar. João capítulo 14, verso 1 a 3. Nós vamos estudar esse estudo aqui ainda, tá? Então, João capítulo 14, verso 1 a 3, Jesus fez uma promessa que em breve ele iria voltar para levar o seu povo para o céu. E lá nós vamos ficar 1000 anos analisando todos os casos de todo o mal, de tudo que aconteceu de ruim nesse mundo e como Jesus lidou com o pecado. Mas o fato é que o mal está com os dias contados e Satanás em breve vai ser lançado lá de fogo, seus demônios também, e o mal vai ser destruído. Não haverá mais morte, nem pranto, nem luto, nem dor, nem choro, porque as primeiras coisas passaram. Tá bom? Bom, espero ter ajudado vocês. Esse estudo foi um estudo muito bom, hein? Maravilhoso esse estudo. E eu aguardo vocês aqui então no nosso próximo estudo, que nós vamos falar sobre a Trindade. Amém? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.